Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir mais uma questão do Enem 2020, questão 156. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle. Acho que é assim, né? O inglês do professor Viegas é meio the book is on the table. Então eu não se mereço isso. Gerou a frase Ian Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase Ian Potter de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é: letra A, 9 fatorial, letra B, 4 fatorial vezes 5 fatorial, letra C, 2 vezes 4 fatorial vezes 5 fatorial, letra D, 9 fatorial dividido por 2 e letra E, 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2. Bom, essa é uma questão de anagramas, né? E a anagramas faz parte do conteúdo análise combinatória, né? Então, o que são os anagramas? São quando eu permuto as letras, troco elas de lugar e vejo quantas possibilidades são possíveis. Não sabia. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, ó. A frase Ian Potter possui 9 letras, sendo 4 delas vogais, né, que eu deixei aqui em azul para a gente diferenciar bem, e 5 consoantes, né? As vogais vou chamar de V aqui, consoantes de C. Existem 4 maneiras de distribuir as vogais, ou seja, permutação de 4 maneiras diferentes, né? Então, aqui eu vou fazer a permutação, né? Aqui P de N, né? Que aqui seria o número de maneiras, que seria N fatorial, né? O N fatorial, na verdade, né, a gente já viu em fatoriais, né, que a gente, no caso aqui, se fosse 4 fatorial, faria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né, para encontrar o resultado do fatorial. Só que a questão ela não coloca como opções resultados numéricos, ali, só os fatoriais, né, só o que vai resultar a formulação da questão. Então, eu não preciso resolver esse fatorial aqui, né? Então, 4 maneiras vai ser permutação de 4, 4 fatorial. Tá? Essa seria o caso das vogais. Bom, com relação às consoantes, eu vou ter uma permutação com elementos repetidos, né? Eu vou colocar o card aqui, né, nesse vídeo, né, mostrando um vídeo que eu fiz sobre a permutação com elementos repetidos, né, que é um pouquinho diferente da permutação simples. São 5 letras, só que a letra T aparece 2 vezes, né? Então muda um pouco a maneira como eu vou calcular a permutação. Então, a permutação aqui vai ser o N fatorial, que seria o total de permutação, né? Seriam as 5 letras, dividido pelas 2 que estão repetidas aqui, ó, que no caso que seria 2 fatorial embaixo. Então, eu vou ter 5 fatorial, que são as 5 consoantes, e as 2 letras T eu vou permutar aqui embaixo, ó, 2 fatorial na divisão. Então, a permutação das vogais é 4 fatorial, a permutação das consoantes é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu quero que essas duas coisas aconteçam, né? Eu quero permutar as duas. Então, eu vou ter o produto dessas duas permutações, né? P de 4 aqui e P de 5, né? Com 2 repetições. Então, aqui vai ter 4 fatorial, né? Que foi o que eu encontrei aqui no P de 4, vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Vamos ver se tem alguma opção igual a essa, né? Então, a opção que eu teria aqui, ó, seria a letra E, 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2. Né? Então, a opção dessa questão é a letra E. A questão 157 diz o seguinte: a exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS,
todo e qualquer som que ultrapasse os 50 decibéis, né, que depois durante os cálculos eu vou colocar ali só dB, 50 decibéis, que é a unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então aqui nós temos o gráfico, né? Aqui o limite seria os 55 decibéis e nós vamos verificar em quais intervalos essa curva está acima dos 55 decibéis. Nesse eixo aqui nós temos as horas, né? Então 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim sucessivamente. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Então nós vamos analisar todos os trechos que estão acima de 55. Essa é uma questão que aborda a análise e a interpretação de gráficos. A ideia dessa questão é verificarmos a quantidade de horas em que o ruído está acima de 55 decibéis. Nesse caso, nós vamos verificar os intervalos de horários em que a curva ficará acima. Então aqui nós temos a primeira curva, né, o primeiro trecho da curva aqui, eu separei por partes, né? E vocês verifiquem que ela passa aqui a partir das 2 horas e fica acima até 5 horas, né? Então eu tenho um intervalo de 2 até 5 horas. Então vamos calcular aí a variação do primeiro intervalo, né? A variação de tempo aqui. Chamei de 1 aqui para a gente diferenciar a primeira vez que ela passou, né, dos 55 decibéis. 5 horas menos 2 horas, então uma variação aí de 3 horas foi o período que esteve acima de 55 dB ou 55 decibéis. Vamos agora analisar o outro trecho, que seria das 6 até as 9 horas. Segundo intervalo, então, vai ser 9 horas menos 6, também a variação de tempo aí foi de 3 horas. A mesma coisa ocorreu das 11 às 14 horas, esteve acima de 55 decibéis, seria o terceiro intervalo. Eu vou calcular aqui então 14 menos 11, também teve uma variação de 3 horas, né? E depois nós temos aqui mais um intervalo que ocorreu das 16 às 17 horas, que deu então uma variação aí de 1 hora. E aqui nós temos então também do intervalo aí das 19 até as 22 horas, que também esteve acima de 55 decibéis. Então a variação aí no quinto intervalo foi de 22 menos 19, 3 horas também. Então, em média, né, foi de 3 horas o período que esteve acima dos 55 decibéis, mas notem que nós tivemos um intervalo aqui que esteve 1 hora, né, acima dos 55 decibéis. Então, fazendo a soma aqui de todos os intervalos de tempo que esteve acima dos 55 decibéis, nós vamos ter aqui 3 mais 3 mais 3 mais 1 mais 3, deu 13 horas que ele esteve acima desse limite, né? Então, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima dos 55 decibéis? Não sei não. Seria a opção letra E, né? 13 horas. Acertou, miserável. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Obrigado e até a próxima.